Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Com Roberto Paranhos do Rio Branco, que está aqui do meu lado hoje, e essa prosa, por esse ambiente, você está percebendo que a gente está gravando na Fiesp. Doutor Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Carlão, eu que agradeço de me promover a prateleira de cima, porque eu estava na prateleira de baixo, agora eu estou mais alto um pouco. O senhor é sempre da prateleira de cima. Como é que é o seu parentesco aí com o Barão do Rio Branco? Ele é meu bisavô, Aham. né? Então eu tive essa influência. Meu pai chegou a conviver com ele até acho que 8, 10 anos de idade, mas eu não, enfim, sempre resisti a essa... Eu, inclusive, o pai dele é considerado talvez uma pessoa tão ou mais importante com ele, né? Que é o Visconde do Rio Branco. Mas o Barão, ele foi o consolidador das fronteiras no momento em que a mídia da época era muito já mais aberta, e acho que de fato ele teve um reconhecimento extraordinário, porque poucos países no mundo têm suas fronteiras consolidadas, e grande parte realmente se deve ao trabalho dele. Agora, o senhor falou de negócio. Quando é que o senhor falou assim, não, eu vou estudar, vou ser... Como é que foi seu primeiro negócio? Olha, eu meu início de vida em negócio fui trabalhar nos diários associados. Não diga, então Sim, o senhor já tem um pé na mídia. Então eu tive a satisfação, eu quis trabalhar desde novo, meu pai queria dizer que não, que era errado, então com 17 anos eu fui trabalhar, e aí fui para os diários associados, trabalhando primeiro na área administrativa, depois trabalhei um pouco na área de jornal, acabei depois, mas sempre mais na área comercial, que eu gosto muito, e acabei depois terminando na TV Tupi. Mas aí eu fui convidado quando fomos fazer o Hotel Hilton da Avenida Ipiranga, aquele prédio redondo. Nosso grupo ganhou o direito de ser fazer todos os hotéis Hilton no Brasil. Mas não foi uma experiência interessante para nós, mas foi para mim uma experiência extraordinária, porque a gente teve que renegociar muita coisa, etc. E fizemos uma revolução na indústria hoteleira no Brasil, porque tudo que o Hilton queria não existia aqui no Brasil. Queria importar tudo, e nós aqui não se importa nada. Então, nós fizemos todo um trabalho de desenvolvimento, desde tapete, talheres, cortinas, máquinas, equipamentos, enfim, tudo praticamente. Então, isso me propiciou uma experiência extraordinária aqui e fora do país. Então, acho que a partir daí eu fui evoluindo. Trabalhei 2 vezes em governo de São Paulo, porque eu sempre achei que eu gosto de política, que é muito fácil dar palpite, vai para o outro lado da mesa e tenta fazer. É verdade, isso aí o senhor falou uma coisa que eu tenho valorizado muito, os amigos que entraram na política, isso é muito importante. Pois é, inclusive aqui na casa fiz parte do grupo, que era o Luiz Eulálio Vidigal, o Carlos Eduardo Moreira Ferreira, que acaba de falecer, e tanto Cláudio Bardella, tantos amigos, que queriam realmente uma revolução aqui na Fiesp. Então essa é outra coisa que eu sempre digo, é muito fácil criticar, falar, vai lá e assume, né? Então o grupo se mobilizou e na época o grupo conseguiu ser eleito, como hoje acabamos de ter uma mudança aqui na casa, mas na época foi uma mudança muito mais drástica, muito maior. Eu me lembro disso. Em que se preservou toda a cultura do passado, os líderes do passado. O próprio Mário Amato já não era tão dos jovens, mas grande amigo nosso, acabou também entrando no grupo e houve toda uma renovação. E quando é que o senhor saiu dos hotéis para a indústria? Não, então, o hotel é indústria hoteleira, não deixa de ser indústria. Sim, mas agora falando então, um pouco aí o grupo que eu pertencia na época, justamente, eles também tinham um banco importante, que era o Banco de São Paulo. E aí me chamaram, que eu estava no governo, que tinha que assumir uma empresa que estava devendo ao banco, falida, que chamava Tintas Ideal. E eu consegui, então, reformular, melhorar. E aí o pessoal, eu até fui convidado pelo BNDES, não tinha essa na época, para comprar mais 2 ou 3 indústrias, que o BNDES na época estava fazendo esse tipo de Paulo Vilares, Cláudio Bardella, enfim, criar grupos nacionais em atividades importantes. Só que o meu patrão, nós tínhamos da família uma pequena participação, então chegou e disse, não, meu filho, a sua missão é vestir a noiva para casar a noiva. Então eu fiz isso, consegui ser a primeira empresa brasileira de tintas no ranking das empresas, tendo 2 estrangeiras na nossa frente. E aí passamos a ser realmente atraentes para alguém nos comprar. E acabei eu fazendo a negociação sem ganhar nada,
para o BNDES financiar a Renner, do Rio Grande do Sul, que acabou virando mais tarde o grande grupo de tintas do Brasil. Acabou comprando outras empresas, outras fábricas. O Tomás, na época, que era o filho do Hugo Hermann, acabou consolidando um grande grupo. Mas depois eu voltei ao governo, também mais uma vez por um espaço curto, porque me chamaram também para outro desafio. O povo não deixa o senhor trabalhar direito no governo, né? Mas é bom a gente ter uma série de experiências, né? E, paralelamente, eu sempre estava atuando no agronegócio. Quer dizer, eu pessoalmente sempre gostei, sempre tive fazenda aqui em Botucatu, a família foi abrir lá no Araguaia, eu mais tarde fui chamado também para ir por causa de um pé na indústria e um pé no agronegócio, para a Associação dos Empresários da Amazônia. Que quem foi o primeiro presidente foi o senhor Hermínio Meto. Entendi. Que mais tarde teve o seu sucessor, que era o Zé Aparecido Ribeiro, que fundou a Nova Mutum. Entendi. Tem o companheiro nosso aqui no COSAG que fundou o Lucas do Rio Verde. Então, foram uma série de desenvolvimentos, e isso que eu digo, nós fomos com a visão de que o Zé Aparecido gostava de dizer, atrás da pata do boi vai vir a agricultura para cá, e é isso que aconteceu. O Luiz Furlan foi companheiro nosso também, outros companheiros, o Roque Qualhato, enfim, vários companheiros que são referências nesse setor todo, né? E acabamos, de fato, fazendo aquilo que acreditávamos, quer dizer, o Mato Grosso virou, antes não havia ainda Embrapa, graças ao nosso Paulinelli e ao grande amigo Roberto Rodrigues, a gente acabou tendo uma evolução importante, fomos cofundadores da ABAG e de outras entidades, e acabamos conseguindo fazer com que realmente hoje, com a Embrapa principalmente, no início a gente fazia reunião de campo, para a gente errar menos. Nós levamos, por exemplo, colonião daqui de São Paulo, levamos para aquela região. Não era o capim para aquela região. E muita gente ajudando a fazer pesquisa, mandando a gente para fora, até para a Embrapa. Então a Embrapa dizia, nós somos realmente entendidos, mas não temos áreas extensivas como o Brasil tem. Então acabamos fazendo parcerias da maior importância, e hoje não há dúvida que é um orgulho que o Brasil representa, o Mato Grosso principalmente, para toda a região das novas fronteiras chamadas, né? Os que fundaram aquelas cidades todas, e acho que com isso o Brasil se consolidou. Isso gerou uma confusão que traz para esse mundo da questão da discussão da Amazônia, uma certa confusão que tem que ser esclarecida, que é muito difícil a comunicação sempre. Nós tivemos o primeiro encontro para falar de meio ambiente nessa Associação da Amazônia em 89 em Manaus. Escolhemos entre Belém e Manaus. Na época era governador o Amazonino Mendes e era o prefeito Arthur Vigílio, que acaba de deixar também há pouco tempo a prefeitura de Manaus. E lá justamente discutiu-se o que ia ser a Amazônia, o que nós pretendíamos com a Amazônia. E eu acho que com isso, então, ficou importante que separar o que é a Amazônia legal do grande bioma que é a Amazônia. E até hoje essa confusão é gerada internacionalmente, confunde o que é onde nós fomos na Amazônia legal para fazer o desenvolvimento das novas fronteiras, não é? E eu acho que, de fato, isso tudo acabou concretizando esse sucesso que o Brasil representa, e acabamos de ver uma exposição extraordinária aqui do nosso Jacir, com essa reunião importante, mostrando cada ano os recordes de safra, desenvolvimento de safra, novos produtos, novas tecnologias. Lembrando uma frase do Joemir Betting, falou numa festa de 10 anos do nosso negócio, em 1999, ele dizia o seguinte, que ele gostaria de ser neto de mim mesmo, ele falava. Então, eu estou achando assim, eu estou querendo ser neto de mim mesmo, porque o Brasil é uma potência, né? Você sabe que o meu sogro, ele foi pioneiro em Araçatuba, comentei para você, a fazenda dele, mais tarde também, porque o negócio de família, acabaram vendendo, Fazenda Santa Cecília. Essa fazenda foi vendida por Torres Homem. Sim, claro, eu conheço a Fazenda Santa Cecília. Ele que eu abriu, não sabia ele que abriu aquela fazenda. Nossa, e mais tarde ele foi abrir uma baita fazenda lá no Araguaia. Sim. Né? Então eu sempre acompanhando tudo isso, de fato, sempre o gosto crescente. Liquid Farm, não é isso? A Liquid Farm mais tarde comprou. Mais tarde comprou. Então, de fato, ele foi pioneiro, ele foi fundador do Clube de Araçatuba, o frigorífico que foi mais tarde dos Maia, também ele que criou, enfim. Então é uma relação muito próxima, com muito prazer que eu sempre tive, e tenho realmente um amor muito grande por toda essa atividade. Agora, quando você fala da Índia, eu conto uma coisa rápida no seu tempo que a gente tem. Tranquilo. O atual primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, ele, quando em uma das reuniões que eu levei de uma missão à Índia, ainda quando governador do estado de Gujarat, você vê, Guzerat é uma corruptela de Gujarat. E ele, inclusive, na hora que sentamos na mesa e tal, cada um
muito impressionante, porque já entregando foto, uma emoldurada para cada um de nós. Até tinha o grupo do Blairo Maggi, que é amigo também, daquele pioneirismo no Mato Grosso. Então, ele chegou, posso pedir um favor ao senhor? Eu falei, olha, se eu puder ajudar, com a maior alegria, o maior prazer. Eu sei que os senhores melhoraram tanto a genética do nosso boi indiano, que eu quero que o meu estado seja o produtor número 1 de leite da Índia. Nós já somos aqui de óleo de mamona, outras coisas, mas eu quero ler. A Índia é o número 1 em leite, como acho que você sabe. Por ele queria que o estado... Então, eu como ainda estava mais ligado a esse assunto todo, como ainda estou, mas mais ainda naquela época, então aproximei a BCZ com a turma dele. Pois é. E nós tínhamos desde então, na época, uma saia justa, que é o Roberto Rodrigues, até como ministro, ajudou muito. Porque nós tínhamos gente do brasileiro contrabandeando para oxigenar o sangue do nosso gado indiano, contrabandeando sêmen, embrião, né? Então, acho que tudo isso evoluiu e ainda acabo de receber o ministro há pouco tempo, não só de Relações Exteriores, mas um mês e meio antes, o ministro que cuida exatamente dessa área animal da Índia. E ele me pediu, eu preciso de uma pessoa competente, que fale inglês, que passe pelo menos 1 ano ou 2 conosco lá na Índia, porque eu quero reestruturar toda essa questão do nosso gado, ainda que a vaca continue a ser sagrada. Eu acho que pouca gente sabe que a Índia é o maior exportador de bife, de carne vermelha. Pois é. Só que é com búfalo. Né? Nós somos realmente o maior plantel comercial do mundo, graças aos indianos, com esse plantel fantástico de 200 e tantos milhões de cabeças que temos, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que a Índia é uma grande oportunidade. Eles têm procurado, inclusive, ampliar a produção para eles de lentilhas especiais, que nós não temos ainda. A Embrapa está fazendo um trabalho nesse sentido. Já o Blairo tinha feito um acordo, a Tereza consolidou esse acordo na missão do Bolsonaro, foi a melhor missão que a gente teve até hoje, entre muitas, porque as equipes foram muito presentes, né? O Bento com a energia, a Tereza, a agronegócio, enfim, uma série de acordos que foram feitos. Apesar da pandemia, eles evoluíram. Sim. Então, nós estamos caminhando cada vez mais e a Índia é um país que este ano cresce pelo menos 8%, tem tido um crescimento consistente. Ainda ontem vi uma declaração do CEO da McKinsey Mundial, que este é o século da Índia, não é a década, é o século da Índia. Que beleza. Porque a Índia tem feito um trabalho extraordinário realmente de investimento. Ela tem 3 pilares básicos, que é educação, alimentação e saúde. Seja o governo que for. Então eles perseguem isso. Isso é uma coisa que o Brasil, infelizmente, muda o jeito para com o que o outro fez, quer ter o... Ainda? Quer ser ele o dono da ideia. A Índia ela tem as suas discussões políticas, é considerada um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, que é considerada, é o seu slogan, a maior democracia do mundo, né? E realmente está num caminho extraordinário. Segundo os entendidos, os gurus da economia, em menos de 10 anos, a Índia assume a 3ª economia do mundo, né? Então, de fato, é uma coisa fantástica que está acontecendo e o Brasil não pode deixar de ser realmente um parceiro importante, já é, politicamente, etc., mas economicamente nós brasileiros não estamos sabendo aproveitar essa oportunidade. Doutor Roberto, muito obrigado. Eu que agradeço, Carlão. Sempre gentil, atendendo aqui o Fala Carlão, viu? Nós estamos às ordens, viu? Nós também na Câmara de Comércio Brasil-Índia estamos às ordens e obrigado aí por você nos dar essa oportunidade. Maravilha, gente. Conversei aqui com o doutor Roberto Paranhos, do Rio Branco, que é o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Índia, dentre tantas iniciativas empresariais que ele já fez na vida e continua fazendo. Muito obrigado. A Índia acaba de comemorar 75 anos de independência. Grandes comemorações. E nós, amanhã, parabéns a todos nós brasileiros pelos 200 anos de independência. Pois é isso aí, gente. Comemorando, na verdade, hoje, 7 de setembro, comemorando o nosso aniversário, a nossa liberdade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Carlão. Obrigado a você, obrigado a vocês. Um forte abraço a todos vocês. E o nosso Fala Carlão de hoje, 7 de setembro, vai ficando por aqui. Muito obrigado. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.